está sendo usado por Deus para libertar o povo do exílio e eles poderem voltar para Jerusalém e reconstruir a sua vida, debaixo de um entendimento de que a profecia estava se cumprindo. Os 70 anos de exílio estavam se findando, ok? Deu para entender aí, gente? Esdras, capítulo 1, vamos ler um pedacinho também sobre isso? O livro de Esdras, uma página depois. Posso só virar a página. Esdras, né? Capítulo 1, a partir do versículo 1. Vou ler alguns versículos aqui pra gente, que também tá falando sobre a mesma coisa. O decreto de Ciro, né? Começa Esdras aí, ou Esdras, com exatamente esse título aqui na minha Bíblia. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, e bens, e animais, e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Assim disse o rei Ciro, além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Vocês estão vendo a restituição que o rei Ciro faz nesse momento aqui em que ele está reinando agora sobre todos os reinos, em que ele tomou, inclusive a Babilônia, que era o dominador naquele momento, que era o reino predominante, que era o maior reino. Então, Ciro é o dominador nesse momento, é o grande imperador, e ele então libera o povo de Jerusalém, o povo de Judá, os judeus, para voltarem para sua terra, para não mais serem escravos, mas para reconstruírem. Ele diz que Deus o chamou para reconstruir o templo em Jerusalém de Judá. Percebem como a soberania de Deus está justamente em todos os detalhes, e a gente acha que Deus só usa homens, profetas de Deus, para fazer a sua vontade. A nossa a imaginação natural diz isso, mas a Bíblia está deixando registrado aqui para nós que Deus impulsiona um ímpio, um pagão como Ciro, para então levantar e liberar o seu povo e pedir para que eles voltem para a terra de Jerusalém e Judá e reconstruam o templo. E ele devolve todos os utensílios que Nabucodonosor havia roubado do templo. Ele sabe que aquilo tem um lugar próprio, ele sabe que aquilo tem um lugar certo para estar, e ele então devolve tudo isso. Nós vamos ter outros oponentes nesse momento da história,
para o povo voltar, porque sempre o diabo vai levantar pessoas para tentar impedir, né, o projeto de Deus de acontecer, mas o que a gente percebe aqui é que o próprio imperador, o próprio rei no momento aqui do reino Medo-Persa, ele é o que Deus usa para libertar os exilados e para voltar para a reconstrução, ok? Bora lá para Daniel 6. Eu só queria trazer para vocês essas duas leituras. Quem quiser ler um pouquinho mais depois, leia, vale bastante a pena. O capítulo 2 de Esdras vai falar sobre quem volta para Jerusalém. E vocês vão perceber que não é todo mundo. Tem pessoas que, infelizmente, judeus preferem ficar lá na Babilônia porque talvez já tinham formado família, já tinham talvez uma vida formada, e eles simplesmente por não amarem a Deus, vamos dizer assim, né, por não estarem totalmente temente a Deus. A palavra diz no versículo 5 de Esdras, só vou ler aqui de novo para vocês perceberem, ó. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. Então, na verdade, assim, houve um despertar do próprio Deus no coração daqueles judeus que deveriam voltar. Então, não era para todos, né? Essa vontade, esse desejo de reconstrução, mas realmente foram para alguns. Deus despertou, a palavra está sendo clara aqui, o coração de alguns, e alguns é bastante, tá? Mas não foram todos que voltaram da Babilônia para Jerusalém nesse momento aqui da história, mas eles ficaram por lá mesmo, tá? Ivaldo, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Só para ver se eu estou acompanhando o raciocínio. Naquela estátua que Nabucodonosor ele viu no seu sonho, estavam representados todos os reinos que sucederiam a ele. Aí a pergunta é, esses reinos também tipificam uma espécie de anticristo? Cada um desses reinos? Todos eles, acho que a gente até comentou isso um pouquinho, mas eu vou reforçar aqui de novo, Ivaldo. Todos eles são uma representação do anticristo. Na verdade, lembra que eu falei para vocês que vai haver um momento em que o próprio diabo ele vai encarnar um homem? E aí é a totalidade, né, do anticristo. Mas nesses reinos, desde a Babilônia, é como se fosse uma fração, né? É como se fosse realmente uma porção somente de homens sendo possuídos, né? Sendo possessos pelo diabo para dominar sobre os judeus, para tentar, né, parar a vontade de Deus. Então, em toda a história, né, na verdade, desde Gênesis 3, nós vamos percebendo a ação do diabo tentando paralisar o trajeto da história de Deus, né, os planos de Deus. Então, a gente vai percebendo isso desde lá. Mas os 4 reinos, a estátua de Nabucodonosor do capítulo 3, ela representa exatamente cada um desses dominadores, desses imperadores. Eles sim são uma tipificação do anticristo, tá? Então, Ciro seria também, né? Sim. Aí é onde entra talvez o que você... Não sei se você quer completar a pergunta, mas eu acredito que eu já sei o que você vai falar. Você quer falar? É isso mesmo. É porque Deus está utilizando o próprio inimigo para que o plano dele se cumpra. Sim. Mais do que isso, na verdade, assim, você vê que por algum momento, eu também citei isso, acho que na aula passada ou na outra, esses homens, queridos, não esqueçam desse detalhe. Nós estamos falando de homens de carne e osso, de sentimento. Eles são homens como eu e vocês, normal. E que nesse momento são líderes, são reis que estão sendo colocados no trono pelo próprio Deus. A soberania de Deus está nisso também. Mas eles são homens naturais e Deus também fala com eles. Vamos dizer assim, o que eu tô querendo dizer assim, quando Deus quer falar, ele usa até a jumenta, né? Quem dirá o rei de uma nação? Então a palavra de Deus não fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor? Então Deus leva um rei para onde ele quer, né? Ele faz como ele quer com alguém que está dominando sobre a terra, vamos dizer nesse momento. Então, o que eu quero dizer é que ao mesmo tempo que Ciro é usado pelo próprio Deus para liberar nesse momento, porque o tempo se cumpriu dos 70 anos de exílio, ele também vai ser usado, nós vamos ver depois na história,
ou se você pegar a história Medo-Persa, você vai ver que ele foi um tirano como Nabucodonosor, como Belsazar, como qualquer outro rei tirano, e que vai fazer guerras, e que vai matar muitas pessoas, e que vai ser contra o povo de Deus no momento da história. Por quê? Porque, na verdade, além de ser um homem natural, que é o que eu quero que vocês nunca esqueçam, tinha por trás uma ação demoníaca, uma ação realmente do anticristo, em pequena porção, mas tinha. Então ele já estava atuando na história, mas ele é só parte do que ainda virá. Então era só Deus mostrando que esses reinos viriam, eles seriam os dominadores da história nesse momento, mas tem a pedra que vai bater lá no pé da estátua, né? Graças a Deus que essa pedra já bateu e o reino de Deus já foi estabelecido desde o momento da morte e ressurreição de Jesus. Então isso a gente também não pode esquecer nunca, ok? Então Deus está falando desses 4 reinos que vão aparecer na história. Então a Babilônia já aconteceu, agora nós estamos vendo os Medo-Persas entrarem, né? Que é o reino, o Império Medo-Persa. Depois nós vamos ver o Império Macedônio, que é a Grécia, um pouquinho mais para frente, e depois o Império Romano, que é justamente quando Jesus vem, ok? Então a gente vai entender um pouquinho isso mais até no capítulo 7, que vai falar sobre o sonho de Daniel e os 4 animais, tá bom? Bora lá? Respondido aí, Ivaldo, tranquilo? Mais alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá tudo certo? Podemos caminhar? Capítulo 6 de Daniel. Daniel na cova dos leões. Dario, olha só quem tá aqui agora, né? Então nós não vemos mais Nabucodonosor, nem Belsazar, e aqui nesse momento quem está na história é Dario, que é um dos imperadores que atuavam junto com Ciro no Império Medo-Persa, tá? Então o Império Medo-Persa nada mais é do que uma dupla de 2 grandes imperadores que dominaram o mundo nessa época, nesse momento da história, ok? Então, por isso que é Império Medo-Persa. Existiam 2 imperadores grandes que se uniram para tomar toda a terra, para tomar o domínio de toda a terra. Eles queriam ser os dominadores, mas eles eram 2. A palavra fala que o maior deles era Ciro, mas Dario também está aí no poder junto com Ciro, tá bom? Então, Daniel capítulo 6, quem está nesse momento já não mais é Nabucodonosor, por isso que eu falei da ordem cronológica, né? Para a gente ir prestando atenção nesses detalhes. Então já andou a carruagem aqui, Daniel ainda está lá na Babilônia, e nesse momento aqui quem está atuando é Dario, ou Dário, tá bom? O rei Dário, que já é do Império Medo-Persa. Então Dário, ou Dario, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então, o que o Dário fez aqui? Um dos imperadores medo-persas. Ele separa 120 homens para governar todo o reino dele, né? Então, ele dividiu como se fossem pequenas prefeituras, vamos dizer assim, né? Pequenos estados dentro de todo o reino medo-persa. Dário separa 120 sátrapas, ou governadores, como a gente pode dizer, ok? Para governar o seu reino. Mas sobre esses 120, ele separa 3 homens, ok? 3 homens para ser supervisor desses 120. E dentre esses homens, ele separa Daniel. Então, Daniel é um dos 3 que é separado para supervisionar os 120 que governavam sobre o reino medo-persa, ok? Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, esses 120 tinham que trazer as notícias, tinham que trazer relatório para os 3 homens que o Dario tinha separado, que entre eles é Daniel, para que não houvesse perda de território, para que não houvesse perda, dano nenhum para o Império Medo-Persa, ok? Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Então, a sabedoria, a inteligência,
a destreza de Daniel era tão grande, essa unção que existia sobre a vida de Daniel era tão grande, que ele se destacava onde quer que ele estivesse, diante do rei que ele tivesse. E eu falo que essa questão, queridos, é algo que realmente vem da parte de Deus para um homem ou para uma mulher, porque Deus tem propósitos, né, para cumprir na terra através desses homens que ele põe ao lado dos poderosos ou põe até no poder. Então Daniel estava numa posição estratégica, ele estava justamente muito próximo ao rei do Medo-Persa, né, no caso Dario ou Ciro. Ele estava ali próximo desses homens e ele se destaca, além de ser já os três. Além de estar entre os três, ele ainda se destacou entre os três, ok? E sempre isso vai causar inveja, é isso que nós vamos ver agora aqui. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então tá falando que esses homens queriam achar algum erro no governo de Daniel, né? Queriam achar corrupção no governo de Daniel, queriam achar erros nas contas de Daniel, queriam achar algo que ele pudesse ser derrubado do poder, que ele pudesse ser derrubado da autoridade que ele estava recebendo ali do imperador. Nós não estamos falando, queridos, aqui de um império Brasil, nós não estamos falando aqui de um império, sei lá, Venezuela, Chile, Paraguai, Uruguai, nós estamos falando aqui de um império chamado China, de um império chamado Estados Unidos. Era muito parecido com o que a gente vê hoje nessas grandes potências, ok? Então, quando a gente imagina esses 4 reinos que a Bíblia vai falar sobre eles, e que os dominadores eram tão fortes, a gente está falando de primeiro mundo hoje, tá? Então você imagina um homem se destacar, um homem de Deus se destacar pela sua honestidade, pela sua fidelidade, no meio de um monte de gente desonesta, de um monte de gente infiel, de um monte de gente que está querendo passar a perna um no outro. Então, tanto Sadraque, Mesaque e Abednego lá atrás, como agora Daniel aqui, o que as pessoas ao nosso redor tentam é achar erro em nós para que nós sejamos derrubados de onde Deus nos coloca para reinar, para ser prósperos, para ser abençoados, para fazer a diferença. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, os caras não são bobos nem nada, entenderam que no governo de Daniel eles não encontrariam nada, porque Daniel era extremamente correto em tudo que fazia. Mas eles entenderam que eles teriam que pegar, então, pela religião, vamos dizer assim, para a gente entender, né? Pela fé de Daniel. Então, eles arquitetam um plano aqui. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Olha a parte ardilosa do homem, né? Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Pausa aqui para a gente falar uma coisa, porque eu não posso esquecer disso. Em todo o império desses 4 reis, inclusive, e não muito diferente hoje no nosso século ou lá atrás, percebam que todo grande imperador, ele é tido como um deus, tá? Então isso vem desde lá do Egito, né? O faraó era tido como um deus na terra, o filho do deus, né, tal. Então eles sempre são tidos como deuses. E não é diferente, não era com Nabucodonosor, ele também era tido como um deus, venerado, adorado. Lembra da estátua que ele levanta? Então, eles sempre vão querer ser venerados, adorados. Então, a população, né, os vassalos, os súditos desses reinos, eles eram obrigados a se reverenciar diante desses imperadores.
é reverência de reverência mesmo, né? É como se você chegasse realmente diante de Deus e você tem que se reverenciar e você tem que abaixar a cabeça e você tem que dizer que ele é Deus e você tem que dizer que ele é o Todo-Poderoso. Então, esse é o contexto histórico desses 4 impérios. E antes também tinha isso no Egito, existia com certeza em outros impérios que a gente não tem notícia dentro da palavra, e isso continua acontecendo nos nossos dias. Quem vê aí os documentários ou qualquer coisa desse tipo, quem olha um pouquinho essas questões aí, se você olhar para a Coreia do Norte, outro dia eu vi um pedacinho de um documentário da Coreia do Norte, se você tiver a oportunidade, assista para você ver isso, ou em outros países aí que eu não vou saber citar o nome aqui para vocês agora, mas o imperador, o rei, o governador daquele lugar, o principal, ele é venerado como um deus naquele país. Então, todas as pessoas diante dele têm que prestar reverência, têm que se dobrar, têm que se reverenciar. Ele é colocado, imagens desse homem são colocados ao redor do mundo, deles lá, né, do país, para que as pessoas olhem para aquela imagem e reverenciem aquela imagem, né? Então, em vários países aí existe essa veneração, essa adoração. E isso veio andando ao longo dos séculos. Nunca acabou, desde o Egito, isso a gente vê detalhado para nós lá em Êxodo, e isso vai se estender até a volta de Jesus com o próprio anticristo, mais uma vez querendo ser o próprio Deus, ok? Querendo ser venerado como o próprio Deus. Então, o livro de Daniel, ele vai mostrar isso muito claro para nós, de que todos os grandes imperadores, todos os grandes governantes que se acham acima de qualquer coisa, eles vão querer ser venerados como Deus. Isso é o grande erro de um líder, de um governante, de um rei, porque o problema não está em ser rei, porque Deus é quem põe e tira reis do seu trono. O problema é quando um rei ele não reconhece a soberania de Deus acima dele e ele quer ser então adorado como rei. Mas isso já é, mais uma vez, reforçando o espírito do anticristo ao longo da história. Então isso não é nada mais, nada menos do que um processo de incutir na mente do homem de que ele precisa então adorar o seu líder principal, ele precisa ter veneração, ele precisa ver esse líder principal como alguém que eles dependem, como alguém que é o que dá o sustento para aquela nação, como alguém que dá paz para aquela nação, como alguém que dá tudo o que eles precisam. Se você olhar para o líder lá, não sei nem falar o nome do cara lá da Coreia do Norte, é exatamente isso que a população da Coreia do Norte acha dele. Ele é venerado como um deus porque ele traz todas as provisões necessárias para aquele país. Ele dá paz, ele dá comida, ele dá a melhor educação, ele dá o melhor estudo, ele dá o melhor de tudo para a sua nação. Então ele é tido como um deus naquele lugar. Então isso é a estratégia de Satanás para preparar o mundo para o seu grande palco, né? Para o seu grande espetáculo final, que é ele reinando sobre toda a terra, como o próprio diabo quer, né? Reinar como realmente esse anticristo que vai vir para ser contra Deus em todos os aspectos. Então aqui a gente está vendo claro isso na vida desses governantes, desses 4 impérios que a gente vai ver dentro dessa história aqui, ok? Deu para entender aí? Expliquei direitinho o que eu queria dizer com isso para vocês? Então vamos lá. Versículo 8, vou voltar um aí. Agora, ó rei, perdão, vamos voltar um pouquinho mais. Versículo 6. E assim os seus supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, então podia adorar o rei, né? O Dario, mas não podia adorar outro. Ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei,
emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Então, o decreto foi assinado por Dario segundo uma manipulação dos seus líderes, né, dos seus governadores, dos seus conselheiros. Não era uma atitude que o Dario queria, não era uma atitude que ele via como necessário, mas esses homens articularam um plano de forma que o Dario não tinha como voltar atrás daquilo que eles já tinham planejado. Não tem nada parecido com o que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, né? Desculpa lembrar desse detalhe, né? Mas os deputados, os senadores, né? Eles fazem lá todas as reuniões deles, o STF, né? Eles fazem lá todas as reuniões deles e só levam pro presidente assinar já o negócio já pronto, porque eles já decidiram tudo aquilo, né? Vamos dizer assim. Então, o governante principal, ele quase que é um obrigado a assinar aquilo que já está concordado entre todos. Então, eu acredito que Dario aqui não era vontade dele, ele não entendia porque esses líderes estavam pedindo isso, tá? A gente entende isso perfeitamente aqui na história, que ele não está nem entendendo por que ele tem que assinar esse decreto, mas como eles concordaram entre si sobre esse decreto, então, como ele gosta de ser venerado, como ele gosta de ser adorado, ele achou por bem, então, assinar esse decreto que por 30 dias ninguém podia adorar outro Deus a não ser o próprio Dario, a não ser o próprio Ciro. Eles seriam os únicos adorados durante esse período de 30 dias, ok? Um decreto basicamente contra qualquer tipo de adoração que não fosse ao próprio anticristo, ok? Bora lá, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui, queridos, se vocês olharem, existem versículos, eu não separei aqui agora, mas posso separar, quem quiser, tá fácil da gente achar. O rei Salomão, ele faz uma oração na consagração do templo e ele emite decretos no reino espiritual. E ele diz assim, Deus, qualquer um que orar e que pedir pelo povo, e que pedir por Israel, e que pedir por si mesmo, todo aquele que orar voltado para este lugar, ouve, Senhor dos céus, ouve do seu alto trono e responde. Então, na verdade, os judeus, eles têm esse costume de orar voltado para o templo, voltado para Jerusalém, por conta desse decreto, dessa emissão, dessa oração que o rei Salomão fez, de que todo aquele que orar voltado para Jerusalém, voltado para o trono de Deus, voltado para aquele lugar que Deus separou para ele, que Deus então ouvisse dos altos céus e respondesse e perdoasse. É isso que a oração de Salomão falava. Então aqui Daniel está fazendo segundo o próprio entendimento que ele tinha do Velho Testamento, de passagens que provavelmente ele tinha lido ou tinha aprendido ali no templo, ok? Por isso que ele fazia essas orações voltados para Jerusalém, ok? Então esse é um entendimento que a gente precisa ter também, por isso que ele tinha esse costume, essa tradição, tá? Existe um decreto pelo próprio Salomão, dizendo que aquele que orasse pedindo perdão, pedindo por socorro, voltado para Jerusalém, que Deus ouvisse e que Deus perdoasse o seu povo. Então Daniel faz isso enquanto ele está ali na Babilônia. Esse era um dos costumes da tradição que ele seguia, porque ele sabia que era de lá que ia vir o socorro para o seu povo ali exilado, ok? E diz que ele agradecia a Deus, né? Agradecer a Deus no meio do exílio só para quem é crente mesmo. Versículo 11. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu:
O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Vocês estão vendo aqui que a história está dizendo que Dário, ele não queria que aqui Daniel fosse então castigado por isso. Ele não imaginava, talvez, isso a palavra não deixa claro aqui, mas talvez ele não imaginava que Daniel orasse no seu quarto 3 vezes por dia ao Deus dele. Ele não sabia, talvez, do costume que Daniel tinha da oração, e por isso que a hora que os governadores vieram pedir esse decreto, talvez Dario não foi contrário a isso. Porque a palavra está dizendo que ele tentou livrar Daniel da cova. Por quê? Porque Daniel era o principal governante daquele momento do Império Medo-Persa, junto com Dario e com Ciro. Então ele era um homem extremamente importante para o reino desses imperadores. Então não era para Daniel ser morto, eles não iam desejar isso, mas aqui o rei, o imperador já havia decretado, feito uma lei que não podia ser revogada. Então ele era obrigado a cumprir o decreto dele, mas aqui mostra claramente de que ele era contra essa execução de Daniel, ok? Vamos continuar. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Ele não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Paramos aqui.